Boa noite, corretores de imóveis e a todos que estão nos acompanhando. Agradeço o Cresce por esse convite e é com imenso prazer que estou aqui para conversar com vocês sobre um tema apaixonante, né? Liderança. E eu gosto de começar sempre meus bate-papos, minhas palestras, com uma reflexão. Eu trago aqui uma frase do Mário Sérgio Cortella. Dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, como você disse, Anderson, as pessoas são o maior patrimônio de toda empresa. Então, o líder, ele precisa criar as condições ideais para que os colaboradores, para que seus liderados alcancem com eficiência e eficácia os resultados, tanto individuais como da empresa. Então, hoje, nós vamos falar de 3 pilares que vai melhorar nessa gestão das pessoas. Só que, antes de falar dos 3 pilares, eu quero falar da definição de liderança de John Maxwell. Para John Maxwell, liderança é influenciar, nada mais, nada menos. E a melhor forma de influenciar, ao meu ver, é através do exemplo. Mas como você quer liderar outros, se antes você não liderar a si mesmo? Então, um conceito que eu quero estar compartilhando com vocês é: nós devemos ser líder de si mesmo, termos um espírito de liderança. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Imagina um líder, ele exige pontualidade dos seus colaboradores, mas ele agenda uma reunião às 9 horas e chega atrasado às 9h15. Qual é o exemplo que ele está passando para os seus colaboradores? Né? Líder de si mesmo, outro exemplo, organização. O profissional, o líder, precisa ser organizado, precisa ser confiável. Se ele promete, se ele diz que vai fazer, tem que fazer. Eu gosto muito da lei do 1/3, que está relacionado a essa questão do líder de si mesmo. Para quem não sabe, a lei do 1/3 diz o seguinte: tudo na vida que acontece, 33% é responsabilidade de você líder, você profissional. Você tem a responsabilidade de 33% de tudo que acontece. Outros 33% é do seu líder, sua empresa. E o último 1/3 final é do governo, da economia. Os líderes de alta performance, eles têm essa consciência e eles não reclamam, eles não colocam a culpa na economia, no governo, na empresa. O que eles fazem? Eles fazem 100% da sua responsabilidade. E olha que legal, que ao fazer 100%, ele começa a influenciar as pessoas que estão ao redor dele, né? Ou seja, tanto liderados como pares. E isso que eu acabei de falar serve para líderes, mas serve para qualquer profissional, onde nós devemos buscar sempre fazer o 100% de que nós somos pagos, aquilo que, né, é direito nosso. Então, vamos lá, vamos entrar nos 3 pilares. Como você já adiantou, todo líder, ele precisa direcionar, motivar e desenvolver. Então, eu vou passar algumas estratégias, eu vou dar o conceito, mas vou também dar o como, né, para quem está nos acompanhando aqui, como colocar em prática. Então, por que direcionar? Nós temos que deixar claro o que nós esperamos do nosso colaborador. E muitas vezes nós achamos que passamos, que nos comunicamos de uma forma certa, mas não existe o alinhamento. Então, a primeira dica aqui, quando você passar uma tarefa, faça uma simples pergunta, ou um pedido. Peça para o seu colaborador repetir para você. Né? Eu já tive um caso de um colaborador anos atrás, que eu vi que a comunicação não estava legal com ele. E aí eu percebi
que o erro estava em mim. E aí eu melhorei a forma de comunicar e alinhei sempre fazendo a pergunta, pedindo para que ele repetisse. E aí a comunicação entre a gente melhorou. E aí tem um exemplo, uma historinha, que é o seguinte: alguns empresários foram visitar a fábrica da Coca-Cola. E um dos empresários viu uma faxineira limpando o corredor. Esse empresário, ele se aproximou da faxineira e perguntou: o que você está fazendo? E a faxineira respondeu: ajudando a vender Coca-Cola. Porque ela sabe que ela faz parte de toda a engrenagem, que ao deixar o ambiente limpo, está ajudando a manter um ambiente agradável para todos os funcionários. Então, serve aí de reflexão. Você está deixando claro o que você espera de cada um dos seus colaboradores? Uma estratégia bem interessante para você ajudar nesse direcionamento é você ter um estilo de liderança participativa. O líder participativo, ele convoca, ele coloca os seus colaboradores para ajudar nas decisões. E aí eu trago uma outra história bem interessante. Anos atrás, uma fábrica de pasta de dente estava com o seguinte problema: a cada 1.000 pastas, um tubo estava saindo da esteira vazio. E olha o problema jurídico que poderia dar, né? Imagina alguém comprando um pack com 12 pastas de dente e um vazio. E poderia ter um prejuízo muito grande aquela fábrica. Então, eles chamaram 2 engenheiros, fizeram um estudo, e aí apresentaram uma forma de resolver o problema, um investimento de R$1 milhão, fazendo uma balança ultramoderna, onde aquela caixinha vazia, ao passar na balança, pararia todo o mecanismo e viria uma garra e tiraria, né, aquela caixinha. E aí a diretoria tomou a decisão de investir, porque imaginou os processos de ter uma caixinha vazia. Depois de 3 meses, e depois de um tempo, já estava acontecendo, e aí os diretores foram visitar a fábrica para ver se estava funcionando. Chegando na fábrica, sistema parado. E aí não entenderam, e foram conversar com os colaboradores, né? Por que o sistema que custou R$1 milhão está parado? Aí veio um dos colaboradores e falou o seguinte: sabe o que é, doutor? Estava dando muito trabalho. Toda vez que aquela balança pegava uma caixinha vazia, parava todo o sistema, todos os funcionários tinham que ficar esperando até a garra tirar a caixinha e voltar a funcionar. Nós fizemos uma vaquinha entre a gente, compramos um ventilador e está funcionando uma beleza. O que eu quero dizer com isso? Você, líder, precisa ouvir o seu colaborador, porque muitas vezes a solução dos problemas é quem está na linha de frente, é quem está no operacional, é quem está mais próximo do cliente. Então, comece hoje mesmo a ouvir mais os seus colaboradores. E aí eu trago aqui para vocês a ferramenta Que Tal. É uma ferramenta que, a partir de amanhã, você já pode estar fazendo com seus colaboradores. Então, imagina aí, você, imobiliária, e você quer melhorar os processos. Então, você vai fazer uma reunião online agora, né, nesse momento que nós estamos, e você vai fazer a seguinte pergunta para os seus colaboradores: o que está de bom na nossa imobiliária? O que nós somos fera? Você vai começar a ouvir eles falando e vai anotar numa folha de flip chart. Você, como líder, você se preparou para a reunião. Então, você já alinhou todos os pontos.
Se os seus colaboradores esquecerem de algum ponto, você vai lá e completa. Então, você vai sair no Que Bom com vários itens que vocês são bons. Aí você pega essa folha, separa, coloca na parede, e aí você vai fazer uma segunda pergunta para os seus colaboradores. O que está mal? Quais os procedimentos que nós aqui temos que melhorar? E da mesma forma, você vai ouvir os seus colaboradores. Então, por exemplo, eles vão dizer que o pós-venda tem que melhorar. A comunicação interna precisa melhorar. Você vai lidando. Porque quando chegar na terceira fase, que é o que tal, o que você vai fazer? Cada item do que mal que eles selecionaram, você, junto com seus colaboradores, vocês vão debater ações, vão criar ações para melhorar aquilo que todos disseram que está mal. Então, por exemplo, na questão da comunicação interna, um exemplo de ação é criar um e-mail marketing ou criar uma reunião semanal para poder conversar sobre itens do dia anterior e a programação do dia posterior. Então, é muito importante estar trabalhando essa liderança participativa, ouvindo mais os seus colaboradores, porque, com certeza, envolvê-los nas decisões só tende a ganhar. Então, esse é o primeiro pilar, direcionamento, deixar claro o que você espera do seu colaborador. Agora, sim, não adianta nada você deixar claro o porquê ele tem que fazer, se você não motivar. O seu colaborador ele tem que ter o desejo de fazer as ações diárias que ele precisa fazer. E aqui eu trago 3 estratégias de como você, líder, pode motivar o seu colaborador. A primeira é inspire ele a atingir as metas pessoais, a realizar seus sonhos, conectando com as metas da empresa. Tenha minutos de qualidade com seus liderados. Nesse momento que nós estamos em isolamento, você está, de vez em quando, mandando mensagens perguntando como eles estão, ou só mandando mensagem cobrando resultados? Então, eu trago aqui o exemplo de uma construtora de apartamentos residenciais, onde o CEO, ele, com esse conhecimento, ele gostava muito de saber quais eram os sonhos de todos os seus colaboradores. E fazia questão de fazer uma reunião logo que eles entravam na empresa. E até que entrou uma vendedora, e o sonho dela era ter a casa própria. O que esse CEO fez? Fez uma proposta para ela. Se ela batesse a meta todos os meses, ela ia ganhar um bônus extra que seria revertido no futuro em um apartamento. E aí, nos 24 meses seguintes, por 20 meses, ela foi a vendedora líder. Ela bateu todas as metas. E em 2 anos, ela conseguiu ter o objetivo dela, da casa própria. Então, o que esse CEO fez? Entendeu qual era o sonho individual e, consequentemente, ela também alcançou a meta dela. Uma segunda estratégia, de motivação, essa é fundamental, é alinhar o perfil comportamental do seu colaborador de acordo com a atividade, o chamado DISC. Nós temos 4 perfis comportamentais: o dominante, influência, estabilidade e conformidade. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Mas, independente do exemplo, o que eu quero que você entenda é que as pessoas são diferentes e você tem que colocar elas no lugar certo.
Então, por exemplo, uma pessoa dominante gosta de desafios. Então, você não pode colocar ela para fazer trabalho burocrático. Você tem que sempre estar desafiando ela com atividades que ela realmente vai gostar. Uma pessoa de influência gosta de pessoas. Então, você vai pôr ela na linha de frente, você vai fazer ela, colocar ela para o atendimento. Pessoas de estabilidade gostam de rotina, então, de repente, seria uma área de segurança. E o quarto, conformidade. São pessoas mais detalhistas. Então, por exemplo, área financeira. Eu gosto de comparar com um time de futebol. Um time de futebol, você tem o goleiro com certas características diferentes do artilheiro, do meio-campista, do lateral, do zagueiro. Então, você vai, conforme as características individuais, você vai pôr na posição certa. E aí, eu trago aqui para vocês uma terceira estratégia de como motivar o seu colaborador. Você tem que entender que quanto mais você aumentar a motivação dele, mais interesse ele vai ter em fazer as atividades. Então, o seu colaborador, ele tem uma expectativa de crescimento. Ele tem que entrar na segunda-feira e sair na sexta-feira entendendo que se desenvolveu, né? E aprendeu algo mais. Então, por exemplo, você pode pegar uma atividade grau 8 e entregar para um colaborador grau 7. Por quê? Ele vai aprender a fazer aquela atividade grau 8 e, além de você ter um colaborador agora grau 8 para aquela atividade, você também vai aumentar a motivação dele, né? Eu vejo poucos líderes fazendo o seguinte, fazendo marketing das pessoas que cresceram dentro da empresa, que foram promovidas, mas principalmente salientando os comportamentos que levaram aquele profissional a ser promovido. Então, olha a dica. Toda vez que você tiver uma promoção dentro da sua empresa, faça marketing desse profissional, salientando os comportamentos que levaram ele a subir. E aí, todo mundo vai entender o quê? Opa, aqui na empresa eu tenho chance de crescer. Se eu tiver esses mesmos comportamentos, se tiver essa oportunidade, pode ser que chegue a minha vez. Eu faço isso no clube. Eu sou coordenador de esportes de um dos maiores clubes aqui de São Paulo, e eu tenho 5 vagas para estagiários. E toda vez que eu faço a entrevista com eles, eles têm uma pergunta que é batata, que eles falam sempre. Tem chance de efetivação? E aí eu respondo dando os exemplos de estagiários que já viraram professores. Então, atualmente no clube eu tenho professores de educação física que foram meus estagiários. E eu saliento os comportamentos enquanto eles eram estagiários, por exemplo, iniciativa, né? Fazer algo a mais do que o esperado. São comportamentos positivos, que quando surgiu a vaga, nós demos a oportunidade para os estagiários. Então, eu falo isso para os estagiários que estão entrando na empresa, porque aí a chance deles terem aqueles mesmos comportamentos é muito grande. Agora, não adianta você ter um colaborador que sabe o porquê ele está ali, fazendo a parte dele. Ele está super motivado, mas não adianta se ele não souber fazer as ações, as atividades. Tem uma frase que diz assim, cuidado com os burros motivados, eles podem destruir uma empresa. Então, o terceiro pilar, e é muito importante esse, é o desenvolvimento. O líder precisa direcionar, motivar, mas precisa estar preocupado com o desenvolvimento do seu colaborador. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês
3 estratégias. Muito simples, que eu tenho certeza que muitos de vocês já devem colocar em prática. Introduza, né, inclua conteúdos relevantes nas suas reuniões periódicas. Então, imagina aí, você, na sua imobiliária, você já costuma fazer uma reunião semanal com todos os seus colaboradores. Aqui tem 2 estratégias. Uma, você reservar os últimos 15 minutos para passar um vídeo de 7 minutos de um tema que você acha interessante e vai sobrar um tempo para você debater. Eu dei um exemplo aqui de 15 minutos, mas pode ser 20 minutos, meia hora, e você vai ver. Que temas podem ser? Pode ser temas de gestão do tempo, negociação, vendas. Então, imagina se em toda reunião semanal você trouxesse aqui um conceito de vendas, uma dica de vendas para os seus corretores. Se você não quiser usar o vídeo, o que você pode fazer? Um dia anterior, você entrega a todos um texto, também com a mesma ideia do conteúdo. E peça para que eles leiam, que eles venham para a reunião, né, com o texto lido. E no final, você vai reservar um tempo para o debate. E aí você pode fazer o seguinte, olha aqui 10, se você realmente faz uma reunião semanal. Você pode selecionar para cada semana um colaborador que vai fazer a apresentação do texto antes do debate. Sabe o que você vai estar desenvolvendo nos seus colaboradores? A oratória, né? Você, corretor de imóveis, você precisa ter uma excelente oratória, porque é através da comunicação que você vai vender. Então, o seu líder, né, e você, líder que está nos ouvindo, pode criar essa estratégia como desenvolvimento. Mas eu quero trazer outra aqui, né? Crie um ambiente que estimule a leitura. É parecido com a estratégia do texto, mas aqui eu vou um pouco além. Você pode selecionar um livro, né, um livro de vendas. Né? Eu acabei de estudar essa semana a Bíblia do Vendedor. São 75 dicas incríveis para colocar em prática no dia seguinte. Imagina você entregando esse livro para os seus colaboradores e combinando que cada um vai ler uma parte do livro. Então, você dividiu o livro. Por exemplo, deu 10 dicas para cada um. 7 colaboradores, 10 dicas para cada um, e você, líder, fica com 5. Você agenda uma reunião onde cada um dos colaboradores vai fazer um resumo daquelas 10 dicas do livro. Imagina, em 1 hora, vocês vão fazer o estudo do livro de vendas, e o mais interessante é que o seu vendedor já conhece a realidade da sua empresa. Então, já vai adaptar aquela dica para a sua empresa. Então, parece que não tenho tempo. Tem, né? E aí, estuda um pouco de produtividade, de gestão do tempo, que você consegue, sim, arranjar esse tempo para poder desenvolver. Entenda que é muito importante. E aí, vamos para a terceira estratégia de como você pode desenvolver. E essa é fantástica. Feedback, é a ferramenta de feedback. Aí eu pergunto, você, líder, quando o seu líder te dá um feedback positivo, como é que você fica? Tenho certeza que você respondeu que você gosta de. Então, comece a flagrar os seus liderados, né? E dê mais feedbacks positivos. O seu colaborador fez uma coisa positiva, comente com ele, né? Fale para ele. Por quê? Porque você quer que ele repita aquele comportamento que ele teve em outras atividades, em outros resultados. Agora, tem uma outra grande vantagem de dar muito feedback positivo.
Porque uma vez, né, o seu colaborador, ele pode errar. Ele pode cometer um erro. E aí você vai ter que dar um feedback de desenvolvimento. Para quê? Para mudar o comportamento que ele está tendo. Só que, olha só, se você costuma dar feedbacks positivos, quando você tiver que dar um de desenvolvimento, ele vai entender. É como se estivesse com o kimono aberto para receber aquele feedback de desenvolvimento. Né? Vamos abrir um parênteses aqui. Imagina que você não costuma dar feedback. O seu colaborador faz coisas incríveis e você não fala nada. E aí, ele comete um erro e você vai lá e chama ele para dar um de desenvolvimento. O que ele vai pensar na cabeça dele? Nossa, eu acerto todo dia, não recebo nada de gratidão. Aí eu cometo um errozinho, já vem meu chefe falar, você viu que é chefe, não líder. Porque o verdadeiro líder, ele equilibra feedbacks positivos com desenvolvimento. E aí, eu quero te explicar, para a gente finalizar aqui, dicas para dar um feedback de desenvolvimento nota 10. Então, primeiro, você tem que se planejar. Né? O feedback de desenvolvimento ele tem que ser o quanto mais rápido, melhor, mas não pode estar emocionalmente no momento não favorável. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um colaborador que está chegando atrasado. Então, você se planeja que você vai chamar ele para conversar e já se documenta. Por quê? Porque se ele está chegando atrasado e tem marcação de ponto, você tem um documento que mostra para ele que ele está chegando atrasado. Então, você se planeja para quando ele chegar, você ter esse documento e mostrar para ele. E aí, deixe claro, de novo, estamos falando de comunicação, de clareza. Deixe claro que é um feedback de desenvolvimento, que você espera a mudança do comportamento. E, o mais importante, vocês precisam sair daquela reunião com um plano de ação. Ele precisa saber o que ele precisa fazer após aquela reunião para melhorar. E aqui, você tem que fazer o seguinte, deixa ele criar o plano de ação. Por quê? Quem é que vai colocar em prática as ações? É ele. Então, ele tem que ter essa consciência e montar um plano de ação. No nosso exemplo aqui, ele vai pensar em acordar mais cedo, colocar 2 despertadores, verificar se tem uma outra linha de ônibus, se ele vem de carro, um outro percurso para chegar no horário. E aí, se por acaso o seu colaborador não tiver a maturidade suficiente para criar e ter essas ideias, aí sim, você, líder, ajuda ele a criar. Então, para a gente finalizar e entrar nas perguntas, né? Vão colocando perguntas aí que nós temos mais meia hora para conversar sobre liderança. Então, você direciona, você motiva e você desenvolve o seu colaborador para que ele, dia após dia, ele realize as atividades que ele tem que fazer para atingir tanto os resultados individuais, mas principalmente os resultados da empresa. E aí eu quero finalizar com uma frase minha. Somente suas ações podem melhorar seus resultados. Então, eu compartilhei aqui várias estratégias. Então, agora só cabe a você, a partir de amanhã, colocar em prática essas ações e perceber que vai melhorar o resultado da sua empresa. Obrigado. Muito bom, hein? Fantástico, Mauro. São dicas fenomenais. E olha que nós temos aqui a interação de um pessoal mandando comentários, mandando dúvidas. O Albert Venâncio, por exemplo, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele comenta que é muito bom esse livro que você mencionou, né? E nós temos aqui outras 2 perguntas que elas não são iguais, mas se aproximam muito. Acredito que eu possa até colocar as 2 juntas para ti.
Uma delas é do André Nunes, aqui de São Paulo, que ele pergunta, nessa época que estamos trabalhando à distância, como controlar a performance da equipe? Imagino, obviamente, uma equipe que esteja trabalhando à distância também, ou, enfim, home office, de qualquer forma, como fazer isso? Já o Bruno Machado, que nós acompanha ao vivo também, lá de Santo André, ele pergunta, em época de pandemia, portanto, a mesma época, como o RH da empresa pode ajudar? O que o RH poderia fazer para ajudar, enfim, nas questões de produtividade? Por isso eu acho que isso meio que está próximo do que o André Nunes também quer saber, como controlar a performance, como ajudar, enfim. Quais são as dicas aí, Mauro, que você pode dar? Então, é alinhamento de comunicação. Eu acho que é o caminho, é alinhamento da comunicação. Então, André, imagina você, então, todos os dias fazendo 2 reuniões rápidas com toda a sua equipe. Então, uma logo de manhã, falando reunião online. Hoje você tem vários, né? Tem vários aplicativos, tem o Zoom, tem vários. Você faz uma reunião online com todos e alinha as tarefas do dia. Né? Cada colaborador vai ter a sua responsabilidade. E aí, lembra que a gente falou de clareza? Né? Deixar claro o que cada um tem que fazer naquele dia. E aí eu acho interessante, no final do dia, fazer uma outra reunião e ter esse feedback de cada um. Porque nós estamos trabalhando em casa. Muitas vezes, o nosso colaborador, ele tem 3 filhos, né? E também estão em casa. Então, assim, pensar nesse alinhamento da comunicação e deixar claro, né? E pegar nessa segunda reunião, olha, e aí talvez até individual, se for o caso, deixa eu melhorar, faz uma reunião geral, e aí alguns colaboradores que não conseguiram atingir a meta do dia, você pode ir no individual e entender o porquê. Porque é muito importante nós, líderes, entendermos a realidade dos nossos liderados. Anderson, tem liderado que pode estar ruim o que é a internet, o Wi-Fi. Às vezes ele mora num bairro que o Wi-Fi é longe. Às vezes, o cônjuge também está trabalhando em home office e eles tinham somente um notebook. E aí, de repente, a esposa tem que trabalhar de manhã, ele tem que trabalhar à tarde. Então, o líder, sabendo disso, o que pode fazer? Ao definir as metas do dia, de repente, não colocar 20 itens, de repente, colocar 10 itens. Né? E aí, falando um pouquinho de produtividade, né? Nós temos 3 tipos de atividades: as importantes, as urgentes e as circunstanciais. Então, este momento, nós temos que estar direcionando o quê? As importantes, aquelas que vão nos dar resultados. Né? E aí, respondendo a do Bruno, como o RH pode ajudar, comunicação, né, e-mails para esses colaboradores. Por que não, de repente, semanalmente, um e-mail de textos motivacionais? Por exemplo, um e-mail perguntando se está precisando de alguma ajuda, alguma estrutura. Eu conheço uma empresa que realmente precisou colocar todo mundo online, né, home office. Só que teve colaborador que não tinha notebook, então a empresa precisou comprar outro notebook para aquele colaborador. Tinha um colaborador que o Wi-Fi era do mais simples, que não estava dando condições. Então, a empresa está, neste período, pagando aquele plus para que aquele colaborador tenha as condições ideais. Vou repetir, né, mas eu acho que vale a pena, né?
dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores ainda, para fazer melhor ainda. Então, a empresa tem que estar preocupada, tem que estar conversando diariamente com o seu liderado. Quer ver um outro exemplo? E se tem alguém da família, né, acima de 60 anos, né, grupo de risco. Então, são vários aspectos que o líder precisa tomar cuidado, tem que ter esse conhecimento para poder estar alinhando. Mauro, fantástico. Várias dicas. Você sabe que você estava falando aí de recursos, de ter as condições, né, para atuar. Nadine Duarte, que nos acompanha ao vivo do Facebook, ela comenta que exatamente, totalmente de acordo, parabéns. O Célio Marinho, ele também colocou vários comentários aqui, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Ele coloca, gostei e anotei tudo. Né? Tem ainda alguma pergunta aqui do Célio Marinho, mas deixa eu fazer primeiro a pergunta que chegou antes, do Albert Venâncio, aquele que comentou que o livro ele leu e gostou muito, só relembrando, o livro que você citou é A Bíblia do Vendedor, mas isso. O Albert pergunta, e depois também tem a pergunta do Célio Marinho novamente, tá? Vamos colocar aqui. Mas o Albert coloca, qual seria o tempo ideal dessas reuniões que você citou com os colaboradores? Primeiro, agradecer o Albert, é um grande amigo, parceiro em vários projetos. Fiz uma reunião hoje com eles, de 50 minutos online. É muito legal a sua pergunta, Albert. Eu, no meu entendimento, tem que ser rápida. 10 minutos, é alinhamento, né? Não é direcionamento, bem diferente. Os profissionais, eles já sabem o que tem que fazer na projeção semanal, na projeção mensal, na projeção trimestral. Evidentemente que estamos passando por um momento, e tenho certeza que estão todas as empresas, né, mudando suas estratégias, suas metas. Mas essa reunião de alinhamento é 10 minutos. Por setor. Imagina a sua empresa é muito grande e tem 100 colaboradores. Essa reunião é por setor. Eu vou dar o meu exemplo, que eu vou começar semana que vem lá no clube. Eu cuido de 17 modalidades esportivas. São 100 funcionários. Não é uma reunião com 100. É uma reunião com 6 colaboradores da musculação. É outra reunião com professores da ginástica. E você vai fazer o alinhamento. E então, respondendo pobre, coisa rápida. Eu chamo de pílula. Uma pílula de alinhamento. Maravilha. Olha só, a Ney Pereira, que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele comenta aqui, parabéns pelo conteúdo, estou aprendendo mais hoje, olha que bacana. Ainda compartilha aqui uma frase que ele diz ser de Paulo Cuba. Ele coloca, paramos de aprender e evoluir quando achamos que o que sabemos é o suficiente. Que bela reflexão, Ney. Olha só, Mauro, tem aqui o Milton Neto, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Ele coloca, esse momento singular fez com que a humanidade repensasse os procedimentos de suas atividades profissionais. Com certeza. André Castro também nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Te parabeniza, Mauro. Ele coloca, parabéns, Mauro, sucesso. E Célio Marinho, falei que ia voltar nele, que está aí nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, ele coloca, Mauro, você diria que o líder não é apenas aquele que lidera, mas aquele que lidera e desenvolve bons líderes iguais a ele. Ou seja, ele coloca, além de bons líderes, eles precisam de bons navegadores. E aí ele coloca assim, líder mais líderes e bons navegadores, igual resultado positivo. É por aí, Mauro? Não, com certeza, né? No livro Pipeline da Liderança, Rancharan, ele fala, né? E nós somos líder de si mesmo, depois líder de outros, depois líder de líderes. Então, uma organização, você tem os líderes dos líderes, né? Eu comentei que eu tenho 100 colaboradores, mas não tem como nós sermos líderes de 100 colaboradores. Nós temos que desenvolver líderes, e aí entra aí os coordenadores,
que eles sim vão ter outros colaboradores. Então, Célio, né, que comentou, perfeito, né? E olha que interessante, se você está num cargo e você quer crescer, você precisa desenvolver outros profissionais para estar no seu local, né? Para você. Eu já soube de histórias de empresas que tinham uma vaga, mas quando analisou um determinado líder, não deu a chance para ele, porque ele não tinha preparado ninguém para o local dele. E aí a empresa ia ter um problema, ia ter um buraco, vamos chamar assim, né? E aí acabou não... Né? E aí, comentar, teve uma frase bem interessante aí, eu lembrei, nós temos que nos desenvolver continuamente. Porque mesmo se você acha que chegou no sucesso, o conhecimento que você tem não te garante o sucesso de amanhã. Né? Nós estamos aí com cerca de 35, 40 dias, né, de quarentena, e, por exemplo, a área de marketing digital, as pesquisas mostram que evoluiu 10 anos em 30 dias. Né? E já fica aí a dica para todo mundo. Né? E nos desenvolver no marketing digital, porque a empresa que não estiver nas redes sociais está atrás das outras. É a transformação digital, né, Mauro, que era inevitável, mas queria levar um certo tempo, alguns anos, quiçá, mas que aconteceu em questão agora de dias. Fomos forçados a antecipar todo esse processo, né? Nadine Duarte, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, aquela que comentou que concorda exatamente com tudo aquilo que você estava falando a respeito de ter condições para desenvolver, ela coloca ainda mais um comentário em adição: dar o suporte adequado para cobrar o resultado o melhor possível. Se não der o suporte, não der os recursos, as ferramentas, as condições para a realização, não tem como cobrar tal realização. Você concorda? É assim mesmo, Mauro? Eu vou dar um exemplo, lógico que eu concordo, né? Então, você tem aí uma funcionária que é responsável de emitir as notas fiscais. Só que você não dá um computador para ela, né, compatível, com uma velocidade adequada, e ela digita e manda imprimir, aí tem que cruzar os braços esperando imprimir. Mas aí eu vou dar um exemplo agora para uma imobiliária. Então, imagina que você tem os vendedores que fazem prospecção por telefone, né? E que precisa aí, tem uma meta aí diária de 21 ligações por dia. Essa meta eu sei que cada empresa tem a sua, mas eu conheço empresas que têm colaboradores e cada colaborador tem a meta de 21 ligações diárias. E aí, por exemplo, você não oferece quantidade suficiente de aparelhos telefone, né? Ou até, relembrando aqui, não existe mais. Mas quando eu comecei lá atrás, em um dos clubes, que eu fazia um trabalho de ligação, era aquele telefone ainda que girava. Né? Tô falando da minha idade aqui. Né? Imagina se aquele telefone ainda existisse e você entregasse para os seus colaboradores aquele telefone que você punha 9, aí esperava voltar. 8, não. Você tem que estar criando ferramentas, né? Você tem que estar oferecendo opções para que agilize. Então, hoje você tem pelo computador. A minha esposa trabalha numa empresa que, na empresa dela, não tem mais aparelho telefônico. É um sistema no computador, ela tem o fone de ouvido e é tudo ali no computador. É muito mais ágil. Então, perfeita a colocação dela e é isso que a gente está conversando aqui. O líder precisa oferecer todas as condições para poder depois cobrar. Maravilha. E bem nesse contexto, Mauro, eu também vou colocar um questionamento meu, gosto muito do assunto de comportamento e emoções, e as pessoas que me conhecem, corretores que me conhecem, sabem que eu
estudo bastante a respeito disso. Eu quero saber do seu ponto de vista, da sua percepção. Veja que tenho lido, tenho estudado a respeito de inteligência emocional e assuntos correlatos a esse, e sei que um dos pilares nesse contexto para ter sucesso é estar automotivado, desenvolver a automotivação, você se motivar a si mesmo, tá? Falando pleonasticamente. Mas a questão veja, parece haver um paradoxo aí. Eu tenho que estar automotivado para ter sucesso, mas se eu sou o líder, eu tenho que motivar o meu liderado. Quer dizer, o colaborador deveria ser automotivado, mas o líder motiva. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão é que, sim, o ideal era nós desenvolvermos todos os colaboradores na inteligência emocional. E aí, vamos rapidinho. Quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Então, o primeiro é reconhecer a sua própria emoção. Segundo pilar é controlar a sua emoção. Terceiro pilar é empatia. É você reconhecer a emoção do outro. E isso, em vendas, é fundamental. Você tem que reconhecer como está o estado emocional do seu cliente para vender. E aí, o quarto é realmente você controlar. E aí você tem ferramentas que você pode estar ajustando. E o quinto é a automotivação. Só que hoje, infelizmente, as pessoas não desenvolvem as competências, as habilidades, as características para se automotivar. Então, no mundo utópico, seria perfeito. Todos tivessem esse desenvolvimento pessoal que estamos falando, e se a automotivação de todos tivesse 100%, ótimo. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, eu sou coach, eu faço um trabalho de desenvolvimento de 12 áreas, né, no profissional, onde uma dessas 12 áreas é o equilíbrio, é o emocional. E aí o líder, ele precisa entender que ele tem que estar conversando com o seu liderado dia após dia para motivar ele, né? E aí, quando eu falei da questão de minutos de qualidade, então, como que eu faço, né? Eu reservo lá no clube um momento, por exemplo, da hora do almoço. Então, eu revezo quem que vai me acompanhar e até bater o ponto, e que lá é longe, lá dá uns 4 minutos, porque depois que ele bate o ponto, eu não posso falar de trabalho, não vou falar de trabalho. Mas aquele percurso de 4 minutos, eu pergunto, e aí, como que estão as coisas? Semana passada que você disse para mim que estava pensando em fazer faculdade. Você já foi pesquisar? Já sabe o curso? Então, eu vou estimulando ele a realizar pequenas ações diárias, é a teoria do 1% que eu já falo para vocês. Eu vou estimulando ele 2 vezes por semana que eu vou conversando com ele e vou lembrando que ele tem um sonho, que ele me disse que ele tinha o sonho de fazer faculdade. E vou perguntando para ele. E aí aconteceu isso na prática mesmo, aconteceu comigo. E aí eu tenho 4 colaboradores, que eu chamo que são o meu braço direito na academia, e os 4 estavam querendo fazer faculdade. Hoje, um está fazendo educação física, uma já se formou em administração, uma fez massoterapia e já não está mais comigo, né? E aí, alguém pode falar, mas você vai motivar para realizar o sonho e vai perder? Aprenda o seguinte, enquanto o seu colaborador estiver fazendo ações para realizar o sonho dele, a motivação dele vai estar tão grande que ele vai ser um dos melhores funcionários que você vai ter. Porque aquele salário que ele está tendo na sua empresa está pagando o custo da faculdade, nesse exemplo. Está ajudando a realizar o sonho dele. E mesmo que depois de 2 anos você perca esse funcionário, você teve, durante 2 anos, um excelente. E é gratidão. Aquele funcionário nunca mais vai se esquecer. Mas deixa eu falar da teoria do 1%. Né? A minha teoria da evolução gradativa. Né? Maravilha.
Deixa só te antecipar, Mauro, aqui, e a gente ainda tem uma pergunta para colocar da Daniela Momesso, e nós estamos aí há alguns minutos para encerrar o nosso programa. Limite, tá? Não, a teoria do 1% é o seguinte: você precisa realizar ações diárias que você vai estar evoluindo 1% ao dia, né? Você não precisa eu vou ler 5 livros no mesmo dia. Não, mas se você ler todos os dias, constantemente, você vai estar evoluindo um pouco a cada dia. É como se fosse uma escada. E com certeza os seus resultados vão melhorar. Bacana. É um passo de cada vez, né, Mauro? Não adianta tentar dar aquele passo para subir o andar inteiro. Vamos subindo um degrau, depois outro. É hoje ser melhor do que era ontem e amanhã ser melhor do que era hoje. Um passinho de cada vez constantemente e a gente vai melhorando. Daniela Momesso, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela questiona, Mauro, voltando à questão daqueles encontros virtuais, os vídeos. Aliás, antes de você responder, Mauro, eu quero lembrar todos vocês, corretores de imóveis, que pelo seu endereço de e-mail @cresce.org.br, você tem uma conta Google e você pode, então, utilizar todos os recursos da Google à sua disposição de forma gratuita. Um desses recursos é o Google Meet e você pode utilizá-lo, então, para fazer essas reuniões virtuais sem tempo limite e conectando até 250 pessoas. Você pode utilizar isso com o seu cliente, com vídeo, áudio e tudo mais, com os seus colaboradores também, com seus colegas e tudo mais. Então, utilize todos os recursos que você tem gratuitamente. E aí eu vou para a pergunta, Mauro. A Daniela Momesso questiona, Mauro, quais os fatores a considerar e como definir a melhor frequência em encontros virtuais com a equipe toda, quando junta todo mundo? Anderson, antes de responder, deixa eu dar um presente para quem está aqui. Tá aí o meu Instagram, Mauro Moraes Consultor. Quem me mandar um direct e começar a me seguir, eu vou compartilhar o meu e-book que eu escrevi 2 anos atrás para ajudar as pessoas a terem desenvolvimento pessoal. E aí, referente à frequência, eu diria que cada empresa, né, tem uma rotina, mas eu entendo que semanal existe um equilíbrio, porque diário eu acho muito, né? Mas mensal é muito espaçado, porque assim, nós temos muito, se você parar com a sua equipe, para linkar os itens que vocês podem desenvolver, sem brincadeira, vai dar um item aí, 25, uma relação de mais de 25 itens. Então, a frequência, e aí, se eu não responder totalmente a pergunta, você refaz, a frequência dessas reuniões, eu entendo que tem que ser semanal. Hoje é online, mas quando vocês voltarem, vocês podem programar. Eu tenho uma empresa que eu já fui dar palestra, na verdade, vou dar 2 exemplos. Uma que era toda quinta-feira à tarde, todos os líderes do departamento se juntam. Então, quando eles me contrataram para lá dar o treinamento de liderança, eu fui numa quinta-feira à tarde. Ou seja, eles não perderam a rotina, não mudou a rotina deles, porque eles já tinham que toda quinta-feira, das 14 às 17, existe essa reunião de alinhamento. E uma outra empresa, era toda sexta-feira, 16 às 17, 1 hora. Né? Você viu? Uma empresa foi de quinta, 3 horas de duração. Uma outra, de sexta, 1 hora de duração. E aí, cada empresa pode fazer do jeito que achar melhor. Para conteúdo de desenvolvimento, eu acho importante ter essas semanais. Maravilha. Mauro, quero compartilhar aqui mais um comentário do Célio Marinho, bem interessante. Ele coloca, quando você, Mauro, fala em valorizar o colaborador, é muito importante, porque os empresários, em sua maioria, não foram programados para se tornarem empresários, né? Simplesmente foram se tornando. Logo, falta muita programação, pensamento, sentimento e ações que valorizem seus colaboradores. Porque o desejo de ser importante é a maior solicitação da natureza humana. Todo mundo, segundo o Célio Marinho, gosta de se sentir importante.
eu quero aproveitar aqui estes nossos últimos minutos para agradecer todas as pessoas. Já te passo a palavra, Mauro, para fazer o encerramento, mas quero agradecer todas as pessoas aqui que estavam conectadas, conseguimos identificar pessoal. Grande abraço para você de Dracena, Itu, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Piratininga, Praia Grande, Santo André, Santos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Taboão da Serra, Vinhedo, Itabela, na Bahia, Paracatu, no Ceará, Rio Branco, no Acre, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e até mesmo o pessoal aí que está nos acompanhando dos Estados Unidos. Todas as pessoas que nos acompanham ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pela TV Cresce. Grande abraço, muito obrigado, Mauro. Deixa suas considerações finais aqui nesses nossos últimos 2 minutos de evento. Primeiro, agradecer o convite que o Cresce fez. Foi, assim, uma honra estar aqui compartilhando conhecimento. E a mensagem final que eu deixo aqui, como nós começamos, né? As pessoas são o maior patrimônio de qualquer empresa. Então, nós temos que valorizar elas, criar estratégias para que elas, dentro da empresa, dê o máximo para realmente ajudar a melhorar os resultados da empresa. Porque, aumentando os resultados da empresa, ela também vai ganhar, e aí é um fluxo contínuo, e aí todos ganham. Quero, novamente, meu Instagram, Mauro Moraes Consultor, estou à disposição. Podem fazer perguntas por lá também. Comecem a me seguir, porque todos os dias eu posto conteúdo de desenvolvimento pessoal e de liderança. Maravilha, Mauro. Em todo o nome da diretoria do Cresce, nós que agradecemos a sua participação, sua colaboração, sua disposição e despojamento de estar aqui ao vivo, de deixar, ainda que esteja fisicamente, mas de sair do conforto momentâneo do seu lar, para então estar conosco compartilhando todas essas informações tão importantes, tão relevantes, neste momento em que a gente pode então aproveitar para fazer o desenvolvimento. Quero mandar um abraço para o pessoal de Guarulhos também, que tinha esquecido de falar, todos que nos acompanham. Mauro, leve um forte abraço de toda a diretoria do Cresce para todos os seus, aí da sua família, espero que todos passem muito bem, e todos vocês que acompanham a gente, parabéns por estarem conectados, obrigado pela sua audiência. Quarta-feira que vem tem mais palestra, e desejo a todos muito sucesso, muita saúde, e que assim seja. Obrigado, até mais.